seleção completa. Todos os jogadores já estão em Teresópolis. Aqui no Esporte Agora você fica por dentro das últimas notícias da turma de Felipão. Dos Estados Unidos até Omã, são os gols das eliminatórias que agitam o mundo inteiro. Lembra da poderosa Honduras? Ela aprontou de novo. Massacre inglês em terreno alemão. Owen comanda a Inglaterra em uma goleada histórica contra a Alemanha em Munique. Pé de anjo e boca infernal. Marcelinho se apresenta no Santos e diz que quer esquecer o que passou. Mas seu fantasma continua assombrando o Parque São Jorge. Luxemburgo se recusa a comentar a entrevista em que o jogador diz ter dado porrada nele. Bobagem, eu não quero falar sobre isso aí. Liderança mantida. O Palmeiras vence o Atlético Paranaense e continua isolado no topo da tabela do Brasileirão. Lava a boca, menino! O australiano tenista Leighton Hewitt solta cobras e lagartos para cima do juiz por causa de um lance duvidoso. Tudo isso e muito mais você confere no Esporte Agora, logo depois do intervalo. Futebol Total. Oferecimento Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Neste domingo, o show do esporte é só seleção. Acompanhe o treino da equipe direto de Teresópolis. É o Brasil se preparando contra a Argentina. E um especial com o lateral do mundo, o nosso Roberto Carlos. Neste domingo. Boa noite. O Esporte Agora começa com o fenômeno Ronaldo. Ontem ele participou de um amistoso contra o Bastia, time francês, e fez bonito. Ronaldo entrou no segundo tempo e marcou 2 gols que ajudaram o Inter de Milão a vencer o Bastia por 4-2. Mesmo assim, o técnico Hector Cooper disse que ainda não será na próxima rodada do campeonato italiano que Ronaldo voltará a participar de um jogo oficial. Eliminatórias europeias. A Espanha goleou a Áustria hoje em Valência por 4-0 e carimbou o passaporte para a Copa do Mundo. A Polônia também garantiu um lugar no Japão e na Coreia do Sul no ano que vem. Quem também poderia ter garantido sua vaga foi a Itália, mas a Azzurra empatou por 0-0 com a Lituânia fora de casa e ainda não está classificada não. Agora a Holanda precisa de um milagre para conseguir chegar à Copa. Depois da goleada de Portugal sobre Andorra por 7-1, os holandeses precisam vencer seus 2 últimos jogos e torcer para que Portugal perca de Chipre e Estônia. Mas o grande destaque mesmo da rodada foi a goleada da Inglaterra sobre a Alemanha em Munique e um show à parte do craque Michael Owen. Antes do jogo, já conhecido o confronto entre os hooligans e a polícia local. Quando a bola rolou, Janker recebeu o passe de cabeça e fez 1-0 para a Alemanha. O gol de empate da Inglaterra foi estranhíssimo. Teve chutão para cima, 2 cabeceadas sem deixar a bola cair, até que Owen mandou para o gol. Tudo igual, 1-1. Veja no replay que o jogador que ajeitou a bola para Owen não estava impedido. Ainda no primeiro tempo, o Gerrard matou no peito e fez esse belo gol, 2-1 Inglaterra. No começo do segundo tempo, o Heskey ajeitou de cabeça e Owen pegou de primeira, 3-1. A defesa alemã marcou bobeira. Owen recebeu o passe e marcou seu 3º gol no jogo. 4-1 Inglaterra em terreno alemão. Ainda teve mais. Contra-ataque inglês. Scholes passou para Heskey, que tocou no canto. Acredite se quiser. Alemanha 1, Inglaterra 5 placar final. Irlanda e Holanda em Dublin. No segundo tempo, o Gary Kelly da Irlanda deu uma entrada violenta em Overmars e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, a Irlanda chegou à vitória. O gol foi de McCarthy. Irlanda garantida pelo menos na repescagem europeia 1. Holanda praticamente eliminada 0. Polônia e Noruega. Krzyzalovic abriu o placar para a Polônia. No segundo tempo, Elizabeth ampliou para os donos da casa, 2-0. Zeulakov fechou o placar. Polônia classificada para a Copa do Mundo 3, Noruega 0. E durante o jogo Inglaterra 5, Alemanha 1, o pai do técnico Rudi Völler da seleção alemã foi vítima de um ataque cardíaco, transportado para um hospital. Seu estado de saúde é estável.
Nas eliminatórias asiáticas, a China lidera o Grupo B com 6 pontos, seguido pelo Catar com 4. Os líderes do Grupo A são a Arábia Saudita e o surpreendente Bahrein com 4 pontos. O Bahrein tem um jogo a menos. O vencedor de cada grupo garante vaga na Copa. E Honduras aprontou mais uma. Pelas eliminatórias da CONCACAF, a seleção hondurenha venceu os Estados Unidos fora de casa e é a terceira colocada da fase final com 11 pontos. 2 a menos que os próprios americanos. A liderança é da Costa Rica, que hoje venceu Trinidad e Tobago por 2 a 0 e deu um grande passo rumo à Copa, pois os 3 melhores times carimbam um passaporte para a Coreia e Japão. O goleiro Valadares de Honduras saiu mal e Stuart fez 1 a 0 Estados Unidos. Medina tocou para Nunes, que deixou tudo igual, 1 a 1. E a posição de Nunes era legal. Os americanos tiveram um pênalti, mas Valadares defendeu a cobrança de Stuart. Depois, quem teve um pênalti foi Honduras. Pavon cobrou e marcou 2 a 1 para os visitantes. Com uma bomba, Nunes marcou o terceiro gol de Honduras, 3 a 1. Stuart pegou errado na bola e acabou marcando um belo gol. Final, Estados Unidos 2, Honduras 3. Eliminatórias asiáticas. Fora de casa, o Catar saiu na frente dos Emirados Árabes com gol de Khalifa. Ali soltou a bomba e definiu o placar. Emirados Árabes 0, Catar 2. Oman e China. Ki Hong deu um belo corte no zagueiro e fez o primeiro gol dos chineses. Fanzi de pênalti definiu a vitória da China, 2 a 0. Arábia Saudita e Iraque. Al-Dossari aproveitou a bobeada da zaga e marcou o único gol da vitória dos árabes. 1 a 0 o placar final. Falar agora de campeonato aqui no Brasil. Hoje 4 jogos na abertura da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mesmo amanhã, quando todos os jogos acabarem, a liderança isolada do torneio vai continuar com o Palmeiras. O Verdão não deu bola para o Atlético Paranaense no Parque Antártica. Ela deve pensar, se a torcida não confia no técnico e na equipe, por que veio em grande número? Trouxe bandeira, pulou e cantou. E o comportamento ajudou o Palmeiras, apesar do show de tombos e cartões do jogo, que incomodou muito o gol de Flávio. Até que em jogada individual, Lopes sofre pênalti de Bruno. O próprio meia bate e faz 1 a 0. O gol acalmou o Palmeiras e acordou o Atlético Paranaense, que exigiu sequência de defesas de Sérgio. Mas o Palmeiras volta a mandar no jogo e quase faz o segundo, na linda jogada de Pedrinho, que sobrou para Magrão. Depois, tudo se inverteu e na batida de Magrão, Pedrinho chuta fora. E os gritos de burro voltaram, só que para Tuta, expulso por agredir Daniel. Teve ainda expulsão para Pires por falta em Lopes e que irritou o técnico Mário Sérgio. No segundo tempo, sufoco do Atlético, que exigiu o milagre de Sérgio. O Palmeiras só melhorou quando nem foi expulso e deixou o Atlético com 9 em campo, que teve gol anulado, para mais irritação de Mário Sérgio e alegria da turma do amendoim, que em lances incríveis, Fábio Júnior fez o possível e também o impossível, 1 e 2 vezes. Errou até o ditado. 1 é pouco, 3 é bom e errei. Mas usou a cabeça. Final, Palmeiras 2, Atlético 0. O destaque da partida só não fez 2 coisas em campo, chover e gol, e provou que Celso Roth estava certo, quando queria mais um meia de criação. Estou a fim de recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, e estou em busca disso, com certeza com a ajuda dos meus companheiros eu vou conquistar. Em Brasília, o Fluminense se recuperou da derrota do meio de semana para o Goiás, quando perdeu a invencibilidade e venceu o Juventude de virada por 2 a 1. O Atlético Mineiro também se deu bem neste sábado contra o Sport Recife. Chegou aos 20 pontos ganhos, manteve a vice-liderança isolada e amanhã não pode ser alcançado por ninguém. O Atlético Mineiro segue na cola do Palmeiras. Marques completou o cruzamento de Ronildo e fez 1 a 0 contra o Sport. De artilheiro a garçom. Marques cruzou e Alexandre fez o segundo gol em Belo Horizonte. E Marques estava infernal. Ele entrou na área e ainda driblou o goleiro antes de definir a vitória que manteve o Galo na vice-liderança. E olha, com o Paraná não tem meio termo, não. É o único time do Brasileirão que ainda não empatou em 9 jogos disputados. São 5 derrotas e 4 vitórias. Hoje em Curitiba derrubou o embalado Internacional de Porto Alegre. Maurílio bate escanteio, Leandro Guerreiro cabeceia para trás e André aproveita para fazer o primeiro gol para os donos da casa. 1 a 0 Paraná. Bruno é enganado pelo kick da bola. Edilson, que não dormiu no ponto, entra na área e bate na saída de Irã. 2 a 0 Paraná. Agora Maurílio bate com categoria a falta e coloca a bola no ângulo do grandalhão Irã. Final em Curitiba, Paraná 3, Internacional 0.
O Vasco joga amanhã em São Januário contra o Lanterninha do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, ainda sem o baixinho Romário. O adversário vai mal, muito mal das pernas. O Botafogo de Ribeirão Preto, em 8 jogos, 24 pontos disputados, ganhou apenas 4. Mas no Vasco ninguém pensa em moleza. É um tipo de jogo de alto risco, em função das necessidades do adversário, em função de uma motivação especial que o adversário desse pode ter. Conquistando uma vitória frente ao Vasco, pode recuperar de tudo de ruim que já aconteceu. E amanhã no ataque vascaíno é Dedé e mais um, Bebeto ou Romário. O jogador realmente que estiver preparado aí para jogar, eu vou procurar servi-los da melhor maneira. O técnico Hélio dos Anjos não quer escalar os 2 jogadores juntos ainda e Romário voltou a treinar 15 dias depois da séria lesão no joelho e da artroscopia a que foi submetido. O baixinho trabalhou ontem no campo com cautela e outra vez hoje com bola durante quase meia hora. Romário não sentiu nada e fez até gol. No fim do treino, uma reunião entre a comissão técnica e os médicos decidiu: Romário não enfrenta o Botafogo. Ele só volta à equipe do Vasco daqui a uma semana contra o Sport Recife. Houve um consenso pelo prazo muito pequeno de 15 dias pós artroscopia. Ele tendo mais uma semana para se preparar fisicamente, ele entraria numa condição quase que ideal no próximo domingo. A gente definiu para iniciar o Bebeto em função de que o Romário, com mais uma semana, acredito que nós teremos ele nas suas melhores condições para ser bem aproveitado pela equipe. E o Corinthians completa hoje 91 anos, só que o presente que Vanderlei Luxemburgo recebeu, a saída de Marcelinho do Timão, olha, na boa, seria melhor o técnico não ter desembrulhado não. Marcelinho deu adeus ao Corinthians, mas deixou uma bomba no Parque São Jorge, bomba que explodiu hoje. Numa entrevista à revista Isto É, Marcelinho abre o jogo a respeito do episódio envolvendo Vanderlei Luxemburgo em 98. O jogador afirma que saiu na mão com o treinador. Segundo a reportagem, os dois chegaram a rolar pelos corredores. E apesar de todos aqui considerarem um assunto já encerrado, o jogador continua tirando Vanderlei Luxemburgo do sério. Bobagem, eu não quero falar sobre isso aí. Você já ficou sabendo sobre essa reportagem? Já fiquei, não quero falar sobre isso porque não tem nada a ver. Tudo é uma grande bobagem. Mas é mentira? Já falei a você que eu não quero falar sobre isso, que é uma grande bobagem. Eu acho que você tem que respeitar. Já falei, já tá tudo cheio de conversa fiada, cheio de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então é bobagem isso aí. O Corinthians completa 91 anos hoje. Um aniversário bem tumultuado, com um presente de Grego. O único motivo para comemorar é a chegada de Renato. O jogador assinou o contrato com o clube por 4 anos. O Corinthians é uma equipe muito grande, todos sabem das responsabilidades que tem dentro de campo. Então vamos procurar dividir e com certeza a gente vai procurar o melhor possível para tentar as vitórias. Pois é, e Marcelinho chegou no Santos cheio de amor para dar. A pele que já foi corintiana, nas palavras do próprio jogador, agora continua alvinegra, mas tem a cara da Baixada. Finalmente a história teve um final, e feliz para Marcelinho, que ganhou passe livre na justiça. E imediatamente acertou o contrato com o time do Santos. O jogador foi recebido com festa na Vila Belmiro e vestiu pela primeira vez a nova camisa alvinegra, a tradicional número 7. Depois, concedeu uma coletiva à imprensa, falando de sua alegria em voltar a jogar futebol. Podem tirar fama, o dinheiro, o sucesso, mas a minha alegria de trabalhar jamais vão tirar. E essa alegria, ela está dentro do meu coração, ela vai ser colocada ou aqui no Caldeirão ou em qualquer lugar onde for jogar o Santos. Então quem veste essa camisa tem que agradecer a Deus pela honra que tem, porque o maior do futebol, ele vestiu essa camisa. Então eu me sinto feliz. Foi exatamente na Vila, contra o Santos. Marcelinho, jogando ainda pelo Corinthians, acabou fazendo um gol que ganhou até placa no estádio. Durante a entrevista, Marcelinho adotou a política da boa vizinhança, evitando fazer qualquer crítica a pessoas ligadas ao Corinthians. É vida nova, é tudo novo. Então o que ficou para trás já passou, agora é bola para frente. Esquecer o que passou e conquistar a torcida do Santos. Essas são as principais metas de Marcelinho. Eu vou ser um dos aliados junto do grupo para poder brigar, para dar alegria para o torcedor, para poder brigar com o juiz, brigar com o adversário, para que o Santos não venha a ser prejudicado. Esse é o meu papel. Eu tenho a cara do Santos, estou com a camisa do Santos,
vou me esforçar o possível e o impossível para o Santos Futebol Clube. Esse é o Marcelinho, hein? Seleção brasileira treina hoje somente no período da manhã. À tarde, os jogadores tiveram aquela folga entre aspas, já que não trabalharam, mas também não puderam deixar a concentração na Granja Comari, em Teresópolis. E desde hoje cedo, o técnico Luiz Felipe Scolari já pôde contar com os 22 convocados para o jogo de quarta-feira em Buenos Aires contra a Argentina. Agora vai. Finalmente o grupo está completo. Todos os convocados estão na Granja Comari. Fernando, o substituto de Tinga, e Roque Júnior, que chegou esta manhã, completaram a lista. Filipão começa a escolher o time para o jogo contra a Argentina. Ele conversa muito com os jogadores, explica, orienta. A disputa por um lugar, apesar de ser numa boa, é muito grande. Tá difícil, né? Mas a gente tá tranquilo, a gente sabe que fez um bom jogo contra o Paraguai e estamos treinando aí forte. Aguardando aí a decisão do professor Filipão. A briga é boa, realmente, é uma coisa assim, super voltada pro grupo, acho que está sendo formado devagarinho e é bom ver. Cada jogador tem que pensar individualmente que vai jogar, independente se serão 90, 10 ou 5 minutos. O treinador não abre mão do mistério, muda a todo momento, um entra e sai que parece não ter fim. Essas trocas sinalizam mudanças para Buenos Aires. Amanhã, Filipão começa a revelar o time que vai enfrentar a Argentina. São várias opções e, com certeza, o Brasil vai ter novidades. Nesse mar de dúvidas, existem algumas certezas. Cafu na lateral direita e Mauro Silva no meio. A corrida por um lugar está apenas começando, mas alguns largaram na frente. Elber está perto de uma vaga no ataque. Lúcio de recuperar o seu lugar na defesa. Dizer que eu sou titular ou não, só quem pode dizer é o treinador, né? Mas se, independente dos companheiros que nós jogamos e treinamos, a gente sabe que todos têm qualidade e se chegaram na seleção brasileira é porque apresentaram um bom desempenho e um potencial bom. Vim aqui para tentar segurar essa camisa de titular. Mas se não for o caso de sair jogando como titular, eu vou estar à disposição do professor e se entrar no jogo também procurar fazer o meu trabalho. Os segredos, por enquanto, continuam bem guardados. A tarde de folga serviu para ocultar ainda mais os planos de Felipão. E ó que coisa boa, se Felipão ainda não tem o time definido para enfrentar a Argentina, Marcelo Bielsa, o técnico deles, também não. Já classificados para a Copa do Mundo, o que nossos rivais portenhos querem mesmo é devolver aquela derrota lá do primeiro turno, a única sofrida nas eliminatórias. Apesar do frio e da garoa, a Argentina não deixou passar em branco mais um dia de sua preparação para a partida contra o Brasil. Obcecado por treinos táticos extremamente complexos, dessa vez Marcelo Bielsa preferiu apenas exigir um pouco mais do seu sistema de 3 zagueiros, formado por Ayala, Vivas e Samuel, que foi exaustivamente testado contra o ataque da seleção sub-17 da Argentina. Do total de 18 convocados, 16 já estão à disposição do técnico. Juan Pablo Sorin é esperado para hoje à noite e quando chegar vai encontrar uma novidade por aqui, a presença de um reforço de última hora. Liberado pelo Manchester United da Inglaterra, que neste final de semana não tem nenhum jogo marcado em virtude das eliminatórias europeias, Juan Sebastian Veron se apresentou logo cedo aqui no Complexo de Ezeiza. Foram 12 horas de viagem só para permanecer junto dos companheiros e manter o chamado espírito de seleção. Veron, suspenso após levar o segundo cartão amarelo contra o Equador, é desfalque certo no time de Bielsa. Sorte do Brasil. Você já ouviu falar na Legião Estrangeira, no grupo Legião Urbana, na legião de fãs que os ídolos espalhados pelo mundo inteiro atraem, não é mesmo? Pois é, o técnico Luiz Felipe Scolari também tem uma legião na seleção brasileira, a Legião de Carecas. A seleção de Luiz Felipe Scolari possui uma verdadeira legião de carecas. Os carecas que elas gostam mais? Não sei, você tem que perguntar para elas. Juan quis seguir as novas tendências. É a moda do momento, né? Alguns rasparam os cabelos por opção. O nosso cabelo já era ruim, né? Então foi importante cortar, deixar bem careca primeiro para não precisar também pentear de manhã. Acho que até fiquei mais bonitinho careca. Nessa história toda, o único que não teve escolha foi o goleiro Marcos. É porque tem muito jogador careca, né? Mas o mais careca que tem é o Cris, com certeza.
tava caindo, então já procurei raspar pra não ficar aqueles fiozinhos. Ele deu uma rapadinha antes pra ficar marcado como cabeludo. O Marcos tá pensando que vai crescer mais ali, mas vai ser difícil. Além da careca, essa turma possui uma segunda coisa em comum: a vontade de balançar as redes na quarta-feira. Com certeza, fazer um grande trabalho durante essa semana e fechar com chave de ouro contra a Argentina. Todo mundo tá com esse pensamento, todo mundo tá trabalhando aqui para isso. E o Brasil conquistou na madrugada de hoje mais uma medalha na Universiade, que está sendo disputada em Pequim, na China. No atletismo, o revezamento 4 por 100 ficou com a medalha de prata, fazendo tempo de 44 segundos e 13 centésimos. O ouro ficou com os chineses e o bronze com os franceses. Depois do intervalo, você vê a vitória fácil do tenista número 1 do mundo e um tenista australiano nervosinho e mal educado. É bonito, não é? No Pesca e Companhia deste domingo, você vai ver o incrível ataque das piranhas e vai conhecer também os tucunarés gigantes da Amazônia com o pescador número 1 do Japão, neste domingo. Estamos de volta com o Esporte Agora. E hoje, pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, um sul-americano venceu e o outro perdeu. O argentino Mariano Zabaleta venceu o inglês Greg Rusedski, especialista em quadra rápida, por 3-1. O paraguaio Ramon Delgado foi derrotado pelo americano André Agassi por 3-0. E ontem, ainda pela segunda rodada, Guga venceu com facilidade. Guga não deu a mínima chance para o dinamarquês Christian Pless na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos. No primeiro set, o brasileiro quebrou o saque do adversário uma vez e caminhou tranquilo para fechar em 6-3. O segundo set foi o mais complicado. Guga chegou a abrir 4-2, permitiu empate por 4-4, quebrou mais uma vez o saque de Pless e fechou em 6-4. Logo no primeiro game do terceiro set, mais uma quebra de saque para Gustavo Kirten, que manteve a vantagem até fechar o terceiro set em 6-4 e o jogo em 3-0. Guga volta a jogar amanhã pela terceira rodada. Seu adversário é o bielorrusso Max Mirny. Acho que ele jogou bem, eu também acho que fiz a melhor partida que a estreia. Errei pouco, estava bem agressivo. Acho que, tô super feliz, cara. Ganhar cada jogo aqui pra mim é uma luta, trabalhando duro e vou continuar assim. Na vitória contra o americano James Blake, o australiano Leighton Hewitt fez mais um showzinho. Ao reclamar de um ponto, ele falou um monte para o juiz, que não se intimidou. Bom, esse foi o Esporte Agora deste sábado. Amanhã, a partir da 13h, tem o Show do Esporte. Na segunda-feira, 12h em ponto, o Esporte Total traz o resumo do fim de semana esportivo pelo Brasil e pelo mundo. E às 20h tem o Esporte Agora. Por enquanto, uma ótima noite para você. Tchau.